Quero cumprimentar todos os mensageiros da 105ª Assembleia da Convenção, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, nesse tempo devocional que nós teremos, em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Versos 29 e 30 da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 29 e 30. Ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que foi lida. Tua palavra santa, inerrante, infalível, será exposta nesse momento devocional, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Irmãos, irmãs, o mundo não espera mais discursos da igreja. O mundo espera um testemunho. E o testemunho mais eloquente que a igreja pode dar ao mundo é uma vida de santidade. Não é o poder, não é o sucesso, não é a influência. O testemunho mais eloquente é a santidade. Por isso eu quero afirmar que a santidade é o maior presente que a igreja pode dar ao mundo. A santidade é o maior presente que o marido pode dar à esposa. A santidade é o maior presente que os pais podem dar aos filhos. Os filhos podem dar aos pais. A santidade é o maior presente que a igreja pode dar ao mundo, porque não é uma fuga, é um testemunho corajoso diante dele. Não é um isolamento, é uma revelação. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Para nós compreendermos a santidade, nós precisamos entender a gravidade da nossa condição deplorável. O ser humano não está apenas ferido, ele está mortalmente caído. A depravação não é uma ficção moral, mas é um diagnóstico ontológico, é a queda do ser humano, a queda mortal em sua razão, em seus afetos, em sua vontade, em seu corpo. Há algumas coisas que só a literatura pode expressar, aquilo que a teologia às vezes só diz com conceitos. E há uma obra interessante, A Memória da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, que consegue observar bem como a condição humana pode se deplorar, se degradar. A degenerescência do ser humano, a depravação, a vileza do ser humano. É um tom autobiográfico. É um romance ficcionalizado. Ele fala sobre as experiências que ele teve como preso na Sibéria. E é interessante perceber como o ser humano, ele consegue se degradar nas condições mais miseráveis e deploráveis do ser humano. A queda do ser humano, de fato, promoveu um abismo diante dos seus próprios olhos. Irmãos, eu diria maior do que a distância, este abismo provocado pela nossa queda, pelo nosso fracasso, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, esse abismo só pode ser transposto pela salvação em Cristo Jesus. Não é a natureza, não é a lei, não é a moral, não é a religião. Deus em Cristo Jesus, Ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. Barth, em sua carta aos Romanos, ele diz que a religião é o último degrau, eu diria o degrau mais contundente que mostra a depravação do ser humano. Ele anseia por Deus, mas ele não consegue transpor este abismo provocado pela sua própria queda. Mas Deus em Cristo Jesus atravessou.
Deus em Cristo Jesus morreu vicariamente. Cristo morreu vicariamente, Cristo morreu substitutivamente, Cristo morreu graciosamente. Fomos justificados pela fé, não pelas nossas obras, não pela lei. Aliás, a lei nos mostra, o espelho da lei, dos mandamentos, o quão miseráveis, deploráveis e pecadores nós somos. Mas Cristo Jesus foi lá na cruz do Calvário e morreu a nossa morte para nos dar a vida abundante que só Ele oferece. Fomos regenerados, justificados, adotados e agora estamos sendo santificados. Esta é a perseverança dos santos. Um dia os nossos corpos serão glorificados. A experiência da ressurreição, aquele primogênito dentre os mortos, será a nossa própria experiência. Queridos irmãos, eu amo o texto de Romanos 8. Romanos 8 diz que aqueles que de antemão conheceu Deus, nos conheceu na eternidade. E não é só um conhecimento teórico, é um conhecimento íntimo. Aqueles que na eternidade Ele conheceu, eles foram predestinados. Que destinação eterna incrível! Sermos como Jesus. Lá na eternidade, Deus projetou a humanidade para ser como Jesus. Por isso o corpo de Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso a vida de Jesus, a abundante vida de Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus quer que todos nós que estamos aqui sejamos como o próprio Cristo. Uma vida santa, uma vida que busca se expressar neste testemunho santo, este maior presente que podemos oferecer ao mundo. Esta vida santa está em mergulhar na pessoa de Jesus, em mergulhar intimamente, em deixar que o nosso corpo mortal, a nossa carne miserável morra, para que ressuscitados com Ele a gente viva a vida do Espírito, a vida de Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a uma vida santa, que a gente mergulhe em Jesus, que a gente viva a vida de Jesus, que a gente viva a extraordinária vida de Jesus, tal como Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que esta seja a nossa meta, que este seja o nosso anseio, viver como Jesus viveu, que não seja mais eu que viva, que Cristo possa viver em mim, que Cristo possa viver em nós, para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.